Senhor Jesus, o seu coração. Amém. Aqueles que também vão acompanhar depois a mensagem pelo canal do YouTube, que você seja encorajado e o Espírito Santo fale e ministre muito o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Bem, chegamos na terceira parte. Desses três temas que englobam a temática do Centenário Holiness. Gratidão, falamos um pouco disso. Identidade, falamos um pouco disso também na semana passada. E hoje eu quero fazer o fechamento falando da missão. E uma das coisas que eu fiquei me lembrando, enquanto nós cantávamos, é que ao longo desses meses, Deus tem falado muito ao nosso coração, irmãos. Eu reconheço que muitos pontos importantes o Senhor trouxe para nós ao longo desses meses que nós temos trabalhado. Falamos, se vocês se recordam, falamos um pouco sobre geração, falamos muito sobre missão, falamos sobre identidade, falamos sobre discipulado. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei que o Senhor foi ao longo desse tempo batendo em algumas teclas essenciais para a vida da igreja. E uma das coisas que pessoalmente ficam no meu coração ao longo de toda essa caminhada é o que nós faremos com isso. Qual será, ou qual tem sido, e qual será a postura da igreja a partir de tudo que Deus tem falado conosco? Isso é uma das questões que ficam no meu coração. E certamente, irmãos, nós que ouvimos semana após semana a palavra de Deus que foi revelada a nós, e Deus escolheu fazer assim, se revelar a um povo através da sua palavra, e essa palavra chegou até nós, e nós somos de fato, irmãos, e de verdade, responsáveis, todos os domingos, cada palavra que Deus libera sobre a igreja, que nós ouvimos e acolhemos, nós somos responsáveis diante de Deus. O que nós faremos com isso? Isso também me leva a lembrar dos nossos pioneiros, especialmente do pastor Takeo Monobi, que um dia ouviu a voz do Senhor e respondeu. E nós sabemos que essa resposta sempre é uma resposta que exige de nós um alto preço, irmãos. É por isso que o Senhor Jesus, isso é uma coisa que me chama muita atenção no Evangelho. É por isso que Jesus, cercado por multidões, o discurso dele era: olha, se alguém aqui, olha que coisa, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa mensagem de Jesus certamente continua viva e ecoando no nosso coração, irmãos. E certamente responder ao chamado de Deus sempre vai exigir de nós um alto custo, um alto preço. E esse alto preço, ele começa com uma renúncia própria. Começa com nós deixarmos o nosso ego, o nosso egoísmo, as intenções egoístas do nosso coração e nos voltarmos para Deus. E certamente isso é uma resposta
que aqueles que decidem seguir os passos de Jesus vão, algum dia, vão precisar oferecer a Deus e precisar se posicionar diante de Deus. E o Senhor tem falado muito conosco. Hoje o tema é missão. E eu estava me lembrando, certamente, como eu falei nos outros temas, não dá para esgotar um tema como esse em 40 minutos, é impossível. Eu me concentrei em alguns pontos aqui e eu quero trabalhar com eles. O texto bíblico base é esse que aparece na projeção para vocês. Eu vou falar dele daqui a pouco. Marcos capítulo 10, versos 35 ao 45. Mas falar de missão, irmãos, é lembrar que a missão, eu vou repetir muito essa palavra ao longo aqui da mensagem, é lembrar que a missão está no DNA da igreja. E isso é uma realidade que nós não podemos esquecer e perder de vista jamais. E quando eu lembro disso, eu também lembro e penso que a missão, eu falei disso anteriormente, ela está ligada à identidade da igreja. Ou seja, quando nós perdemos a essência da missão, no fundo, nós já perdemos a nossa identidade. Mas o Espírito Santo me falou esses dias, eu compartilhei com vocês, que a identidade da igreja ela não muda. Lembra disso? As nossas ações e comportamentos podem estar incompatíveis ou ser incompatíveis com a nossa identidade, mas a identidade não muda. E a missão, queridos, ela está intimamente ligada à nossa identidade. E lembrar disso é lembrar que Deus é missionário. O nosso Deus é um Deus de missão. O nosso Deus está em missão desde o início da história da humanidade na Terra. E essa afirmação que eu falei agora, que a missão está no DNA da igreja, ela encontra o seu fundamento de sustentação no próprio Deus. Porque Deus está em missão, vou repetir aqui, desde o início da história da humanidade nessa terra. E um dos textos bíblicos mais fantásticos que nós encontramos nas Escrituras, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 7 ao 10. Eu quero ler esse texto com você. Aí quando chegarmos no desenvolvimento da mensagem, nós vamos ler o texto de Marcos juntos. Olha só, Êxodo capítulo 3. É um texto muito conhecido por nós. Nós já passamos diversas vezes pela leitura desse texto. E nessa narrativa, nós vemos então a ação de Deus para libertar e formar um povo a partir da sua ação libertadora. Isso é maravilhoso. Olha lá, Êxodo 3, 7 em diante. Disse o Senhor, Deus está aqui conversando com Moisés, quando Moisés está pastoreando o seu rebanho, no momento de uma tarefa corriqueira, ele então, vocês conhecem o texto, ele se depara com uma sarça, que era uma espécie de planta típica do deserto, e que inclusive pegava fogo por causa das altas temperaturas. Se os seus galhos e folhas estivessem muito secos, ela pegava fogo, mas ela, quando pegava fogo, se consumia. E nesse momento que Deus se revela a Moisés, algo atípico acontece, porque a sarça, a planta está em chamas, mas não se consome. E Moisés então ele acha aquilo muito interessante, começa a se aproximar da planta. E enquanto ele se aproxima, Deus fala: não se aproxime. E chama ele pelo nome. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés,
porque o lugar que você está é terra santa. E então Deus começa a falar com Moisés, que depois seria o líder, o homem que Deus usou e enviou até o Egito, e foi um instrumento, um grande instrumento de Deus, e cooperou com a libertação dos israelitas. Olha só o verso 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Deus vê e ouve os momentos de opressão, de lutas que o seu povo vive, irmãos. E quando isso acontece, Deus vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso favor. Foi o que aconteceu com os israelitas, numa ação libertadora. Olha só a sequência do texto: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, heveus e dos jebuseus. Pois agora, preste atenção, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse texto, irmãos, além de outros, é um texto que fundamenta essa afirmação que eu acabei de fazer, que a missão está no DNA da igreja e que a missão, ela faz parte da essência do nosso Deus, porque Ele é um Deus libertador. Amém? E nós vemos, eu não vou entrar aqui na narrativa, na sequência de toda a narrativa que engloba todo o livro de Êxodo. O que nós vamos ver ao longo da sequência, inclusive dos outros livros, é que Deus está formando um povo para si, a partir da sua ação libertadora, porque Deus é libertador. E essa é uma das principais marcas da sua presença e da sua ação nesse mundo. A liberdade sempre foi importante para Deus. E eu estava lembrando que Deus é o ser mais livre. Você já tinha pensado nisso? Deus é o ser mais livre que existe. E por isso a liberdade é tão importante para Ele. Deus quer nos ver, irmãos, livres. Deus não tolera a opressão. Deus não tolera injustiças. E na realidade, quando nós olhamos para o povo de Israel ali no Egito, durante o longo período de escravidão, é exatamente isso que nós vemos. Um sistema imperialista poderoso, oprimindo uma pequena nação escravizada no Egito. E o texto é claro e diz que quando Deus ouve o clamor do seu povo, quando Deus vê a opressão e o sofrimento, Ele age para libertar os israelitas. E isso é tão fantástico que quando nós aplicamos isso na nossa vida, pensa um pouquinho na sua realidade antes de se encontrar com Jesus. Pensa um pouquinho na sua realidade antes do seu encontro com Cristo. Quantos momentos de sofrimento, irmãos, quantos momentos de opressão. O jugo de escravidão, de Satanás e do pecado pesava sobre nós. E quem veio ao nosso favor? O nosso Deus. E Ele veio para te libertar. É por isso que você está aqui hoje. Aleluia! Que bênção, irmãos. Que alegria olhar para vocês e ter essa convicção de saber que um dia o Senhor tirou o jugo, quebrou as correntes da escravidão que nos prendia e nos deu uma nova vida, uma vida de liberdade. E é muito interessante olhar para o contexto
da libertação dos israelitas e fazer uma associação, por exemplo, com os 10 mandamentos que Deus dá para Moisés ali no Monte Sinai. E lembrar que essa relação, ela é muito importante. E ela também tem a ver conosco hoje. Porque os mandamentos seriam para preservar a liberdade recém-conquistada por eles. Os mandamentos de Deus, irmãos, nunca foram um peso para nós. Pelo contrário, os mandamentos preservam as nossas vidas. Isso é muito interessante, porque quando eles saem do Egito, eles têm um destino certo, Canaã, a terra boa que mana leite e mel. Mas era uma terra povoada por nações, por povos pagãos, de culturas diferentes, de uma espiritualidade pagã. E Deus, certamente, por amar o seu povo, Ele dá os mandamentos para preservar a liberdade recém-conquistada que Ele mesmo havia dado ao seu povo. Irmãos, isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. O que Deus faz revela quem Ele é. Amém? Deus liberta, sabe por quê? Porque Ele é libertador. Deus salva, sabe por quê? Porque Ele é salvador. Deus ama, sabe por quê? Porque Ele é amor. E a gente poderia abrir aqui parênteses e ir acrescendo tantas outras qualidades fantásticas, extraordinárias do nosso Deus. E quando eu estava pensando nisso, eu também me lembrei que essa realidade que eu estou apontando do nosso Deus, ela encontra sua expressão máxima no seu Filho unigênito, que veio ao mundo para libertar os cativos e salvar os perdidos. É muito interessante, irmãos. Abre comigo Lucas capítulo 4, versos 14 ao 19. Nós vamos ler esse texto, é muito interessante. E ao mesmo tempo é muito importante para a igreja, para nós como discípulos de Jesus, prestarmos atenção nas narrativas do Evangelho. E as narrativas do Evangelho, irmãos, não é uma biografia sobre Jesus. Percebe que quando você lê os Evangelhos, estuda, você não encontra ali registros, por exemplo, da infância do Senhor Jesus. Sabemos que Ele viveu em Nazaré, foi educado na tradição judaica, por José e Maria, Ele cresceu ali. Mas nós não temos mais relatos, detalhes sobre a vida de Jesus, porque o Evangelho não é uma autobiografia do Senhor Jesus, mas o Evangelho é uma essência de quem Ele é e da sua missão. E isso é tão importante para nós, porque quando nós aprendemos o propósito do Evangelho em Cristo, nós aprendemos, irmãos, por exemplo, por que nós estamos nesse mundo. Nós aprendemos por que a igreja existe, por que o Senhor Jesus instituiu a sua igreja nessa terra. Será que é para que nós formássemos um grupinho de poucas pessoas? Será que é porque Ele gostaria que nós vivêssemos enclausulados como monges do passado? Certamente que não. Quando Jesus institui a sua igreja no mundo, é porque essa igreja ligada a Ele tem um propósito, irmãos, e tem uma missão. E eu já falei disso aqui, eu acho impressionante isso, porque Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, na sua autoridade, no seu poder, Ele poderia fazer tudo sem nós. Mas quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Ele no início do ministério, chamando homens para caminhar ao seu lado, para formar esses homens
segundo os seus ensinos, para que esses homens, então, depois, na sequência, continuassem a missão que ele começou nesse mundo. É por isso que a igreja, eu vou falar disso daqui a pouco, a igreja existe. Nós temos um propósito, irmãos. A igreja tem um propósito. A igreja tem uma missão. Olha esse texto comigo, Lucas 4, versos 14 ao 19. Lucas vai registrar o primeiro discurso público de Jesus logo após o seu batismo. Eu acho fantástico esse texto. O contexto mostra que Jesus, após o batismo, é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Ali ele permanece 40 dias sendo tentado. O texto diz que ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim, ao término desses 40 dias, ele teve fome. Eu falo, se fosse eu, nos 3 primeiros dias, a barriga já estava roncando. E eu acho que eu já não ia estar aguentando mais. Mas no fim dos 40 dias, ele teve fome. Quem aparece diante dele? Satanás. Sabe por quê? Porque ele aparece nos nossos momentos de fragilidade. E sabe para quê que ele aparece nos nossos momentos de fragilidade? Para nos pegar nas nossas fraquezas. Mas o texto diz que Jesus cheio, olha lá capítulo 4, verso 1 de Mateus, de Lucas, Jesus cheio do Espírito. E cheio da palavra de Deus, ele vence as tentações de Satanás. Às vezes, irmãos, as pessoas perguntam para mim, pastor, como é que vence luta espiritual? Vence com armas espirituais, meu irmão. Essa é a resposta, irmãos, não tem outra. A fé cristã não é feita de segredinhos. A fé cristã é feita de princípios, de experiências. A fé cristã é feita de esforço, de dedicação, de joelho no chão, de vida de oração e vida na palavra. É assim, irmãos. É assim que nós somos cheios do Espírito, nosso coração é renovado. É assim que a nossa alma é transformada, é renovada. E nós podemos, ao longo da caminhada, das tentações no deserto, vencermos e passarmos pelas lutas. E aqui Lucas vai narrar para nós o primeiro discurso público de Jesus. E é muito legal essa narrativa, porque Jesus está numa sinagoga, e o texto diz que ele era acostumado a estar na sinagoga. Mas não era qualquer sinagoga, era em Nazaré, onde ele havia passado a infância, onde ele havia crescido, onde as pessoas conheciam ele como filho de José e de Maria, de José o carpinteiro. E na sinagoga, não sei se você sabe, ou já estudou e não se lembra, a sinagoga ela tinha uma liturgia que eles estavam habituados a desenvolver. Quando alguém ia fazer a leitura pública, por exemplo, dos livros da lei ou dos profetas, a pessoa ficava de pé diante da congregação. E então era entregue à pessoa um livro, um rolo, um pergaminho, ou com os livros da lei, ou com o livro dos profetas. E ali então era lido a lei, o livro dos profetas, eles oravam juntos. E a pessoa fazia um discurso, um sermão, para as pessoas que estavam na sinagoga. E o texto diz que Jesus se levanta. Olha só, Lucas 4, 14 em diante. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam.
Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Preste atenção no público-alvo do Senhor Jesus, preste atenção. Me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pobres, cegos e oprimidos. Pobres de espírito, cegos espiritualmente e oprimidos pela ação do pecado e pela ação maligna que oprimia, que escravizava muitas pessoas naquele tempo e ainda continua escravizando e afligindo e oprimindo muitas pessoas hoje em dia. E esse ano da graça do Senhor, uma referência lá no livro de Levítico, no capítulo 25, eu não vou entrar, depois você pode consultar ao longo da semana, onde é proclamado o ano do jubileu. Nesse ano, no 50º ano, os escravos eram libertos, as famílias que haviam vendido terras voltavam para a sua propriedade, a terra tinha um descanso, não podia ser plantado nada e nem colhido, o que podia ser colhido é apenas o que já tinha sido produzido. É uma referência, de fato, à liberdade das pessoas, a liberdade da terra. E o que Jesus está dizendo é que Ele veio para nos dar a liberdade plena. E quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, isso é maravilhoso, porque nós vemos, vou falar disso daqui a pouco, no aspecto da missão, nós vemos Jesus fazer exatamente isso. Ele liberta os cativos, Ele abre os olhos dos cegos, Ele cura os enfermos, Ele salva os perdidos, porque Ele veio para nos dar liberdade, em todos os sentidos. E então, no desenvolvimento da mensagem, vamos ler o texto de Marcos 10. A ênfase está na definição de missão que Jesus faz nesse texto, inclusive um texto muito interessante, que chama muito a nossa atenção, por causa de um pedido inconveniente dos filhos de Zebedeu, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas é fantástico, e quando nós passamos por esse texto de maneira rápida, sem perceber, nós não vamos conseguir enxergar aqui a definição importante que Jesus faz de missão. Olha só, Marcos 10, 35 até o 45. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Tipo assim, né? Senhor, nós vamos pedir, mas a resposta tem que ser sim. Nós não aceitamos outra resposta. Verso 36. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite. Olha o pedido desses dois irmãos. Permite que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado?
Se você for olhar o contexto, eu vou falar daqui a pouco, Jesus está a caminho de Jerusalém. Ali ele será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, ele seria julgado e condenado à morte. É esse cálice que Jesus está dizendo. O cálice da morte, por causa dos pecados de todos os seres humanos. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois, ó a definição de missão aqui, ó, no 45. Pois, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Irmãos, o contexto, eu falei, registra Jesus a caminho de Jerusalém. Ele seria entregue às autoridades religiosas, ele seria julgado, imagina o próprio Deus no banco dos réus, e ele seria condenado à crucificação, e ele seria crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando eu lembro desse contexto marcante, desse contexto de sofrimento que Cristo estava prestes a passar, eu me lembro que o pedido dos filhos de Zebedeu foi um pedido inconveniente. Que mostram que naquele momento, preste atenção, eles não estavam em sintonia, na mesma pegada que Jesus estava naquele momento. E isso me leva a pensar, irmãos, que muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, cometemos o mesmo erro. Nós estamos caminhando com Ele, nós estamos ouvindo os seus ensinamentos, nós estamos vendo os seus sinais e maravilhas, mas nós estamos desconectados do seu propósito. E eu vou além. O pedido deles revela, preste atenção, que ainda eles não compreendiam um dos propósitos essenciais do discipulado, que é o serviço. Irmãos, nós fomos chamados para servir. E é interessante que, se você for estudar o idioma grego que foi escrito no Novo Testamento, você vai perceber que nesse momento Jesus usa um verbo, diaconel. E esse verbo no grego, ele tem a ver com diaconia. Lembra dos diáconos que servem a igreja no Novo Testamento? Vem dessa raiz, desse verbo, diaconel. Aquele que serve a mesa. E eu me lembro que eles não compreendiam que o propósito do discipulado é servir. E sabe, irmãos, quando eu estava pensando, estudando um pouco mais a fundo esse tema, eu me lembrei e pensei que nós não podemos jamais nessa caminhada perder esse princípio do discipulado de vista. Pelo contrário, olha só, quando nós olhamos para esse pedido inconveniente, desconectado
do propósito, nós percebemos que o que os discípulos queriam, no fundo, é serem servidos ao invés de servir. E muitas vezes, irmãos, essa é a realidade de muitos cristãos hoje em dia. Eles sentam na arquibancada e só assistem o jogo. Eu me lembro, nesse ponto do início, não sei se a Paty vai lembrar, mas eu lembro no início da minha conversão, que eu ouvi o meu pastor dizer assim: olha, a realidade na igreja, prática, do discipulado é assim: 30 trabalham, 70 sentam e vê. Os outros 70 trabalhar. Eu ouvi, eu confesso, irmãos, eu ouvi aquilo e ficava pensando: puxa, será que é assim? E é aquilo, né? A gente vai comprovar algumas realidades no meio do caminho, no meio do processo. É assim que acontece na vida cristã, é ou não é? E de fato, irmãos, muitos sentam na arquibancada e assistem o jogo. Sabe por quê? Porque é mais conveniente, é mais cômodo. Porque eu não preciso sair da minha zona de conforto, da minha zona de estabilidade. E se tem coisas que são difíceis na caminhada, são as coisas que nos desestabilizam. Emocionalmente e espiritualmente, é ou não é? Eu não sei se você já passou por batalhas assim, que tentam te tirar do foco, que nos desestabilizam emocionalmente, espiritualmente, mas o fato é, irmãos, que nós precisamos permanecer firmados no Senhor. É por isso que o autor de Hebreus escreve: olha, não tirem, ele instrui os seus leitores, olha, não tirem os seus olhos de Jesus. Mantenha os olhos fixos nele, porque só ele é o autor e consumador da nossa fé. E se tem uma coisa real na vida cristã, irmãos, na vida em comunidade, é que se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós estamos fadados a cair. Se nós tirarmos os olhos dele e colocarmos a nossa expectativa em pessoas, em sistemas, em estruturas humanas, nós corremos um risco de cair. Mas muitos não querem vestir a camisa e participar do jogo. Não querem encarar a responsabilidade e os desafios do discipulado. Eu falei na terça-feira passada, no fechamento do nosso módulo: fazer discípulos, irmãos, dá trabalho. É custoso. Envolve renúncia, envolve tempo, envolve vida na vida, envolve esforço, envolve muita oração, muito jejum. Envolve tantas coisas importantes, irmãos, que custam para nós. O conceito e a visão que temos da missão vai determinar como nós vamos agir. Essa que é a grande realidade, queridos. E disso tudo que eu estou relatando para vocês de maneira específica e resumida, fez surgir uma questão no meu coração, e eu coloquei essa questão, eu quero lançá-la para você pensar um pouco nela agora. Pensando na missão, nós somos espectadores acomodados ou servos que servem? Qual é a sua, a minha, a nossa postura diante da missão? Eu me lembro, eu faço uma
um link com o nascimento da Igreja Holiness e os 100 anos que nós completamos no último dia 15 de julho. E me lembro, irmão, Takeo Monobe, Juji Nakada, Charles Kalman e outros nomes que vão aparecendo na história da Igreja Holiness, José Emericiano. Se eles tivessem se acomodado diante da missão, certamente nós não estaríamos aqui hoje. A postura de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, na realidade aponta para um caminho contrário. Olha só, totalmente contrário à natureza do discipulado. E nós, irmãos, nessa caminhada, precisamos evitar esse erro com muita consciência. E o antídoto para isso, o princípio para isso, é olharmos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A resposta de Jesus para eles, eu vou entrar um pouco nisso agora. Fala, olha, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe para que nós somos chamados, irmão? Para servir. Sabe para que nós somos chamados como discípulos de Jesus? Para doar da nossa vida e do nosso tempo. Às vezes para doar dos nossos recursos financeiros. Para doar do nosso tempo de descanso. Dar aos outros aquilo que nos custa. Nós somos chamados para isso, irmãos. Mas, se nós não tivermos essa consciência à luz das Escrituras, nós somos como aquele ditado do oráculo de Agur, lá em Provérbios capítulo 30, que a sanguessuga só sabe pedir duas coisas: me dá e me dá. Eu recebo, eu recebo. Mas nós somos chamados, irmãos, não é para ser sanguessuga, não. Nós somos chamados para servir. Essa semana eu, em conversa com alguns amigos, professor de seminário, a gente estava lembrando das versões bíblicas que nós temos. E eu estava comentando com o professor, nós fizemos um exercício do idioma no original essa semana. Até a Patrícia vê lá a minha aflição, a minha labuta, né, Pati? E havia no exercício 6 sentenças no grego original. Você tinha que fazer toda a análise morfológica, morfossintática, e fazer a tradução literal. Eu demorei numa sentença, eu demorei 3 horas. E aí a gente estava conversando sobre isso, e eu falei para o professor, puxa vida, louvado seja Deus pela comissão tradutora da Bíblia, que hoje chegou no idioma português. E ele me deu uma resposta, irmãos, que eu já tinha pensado nisso. Mas ele falou, Fábio, por exemplo, a NVI, sabe quantos anos demorou para ser traduzida, irmãos? 10 anos. E a partir disso ele fez um comentário, olha, são pessoas que doaram, dedicaram toda a sua vida. Já pensou para que hoje nós tivéssemos a versão NVI em português? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso me lembra, irmãos, que nós somos chamados para servir com a nossa vida.
E olha, isso é custoso. É trabalhoso. É tempo de choro, de dedicação, é tempo de labuta, é tempo de suar a camisa. Mas esse é o caminho do discipulado, irmãos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, você vai olhar de novo para o texto de Marcos, ali no verso 42, e 43 e 44, dá uma olhadinha aí rápida. Nós vamos perceber aqui que o modelo de liderança ensinado por Jesus, na realidade, Jesus está estabelecendo, presta atenção, uma contracultura com o mundo que nós vivemos. É por isso que o discipulado ele é radical, irmãos. É por isso que o discipulado ele tem uma configuração, um padrão totalmente diferente do padrão do mundo. Não vai bater, não vai se encaixar jamais. E o que Jesus está fazendo ali, estabelecendo uma contracultura. Olha o que ele diz: o modelo de liderança segundo os padrões do mundo, dos homens, é exercido pela dominância e pelo poder. E aí nós vamos lembrar que a dominância pelo poder sempre foi o calcanhar de Aquiles dos homens. Os homens ficam extasiados diante do poder. Os filhos de Adão, diante do poder, eles se dobram. Mas olha o que Jesus diz, e quando nós olhamos para essa realidade, infelizmente, na prática, o que nós observamos, irmãos, é que essa dominância, esse poder, carrega um caráter abusivo e egoísta. E qualquer semelhança com os nossos dias, com o sistema que nós vivemos, é pura realidade bíblica. Homens que exercem poder, que dominam pelo poder, mas que são abusivos e egoístas. Que usam o poder para o seu bel prazer. Que usam o poder para se preocupar com seus próprios interesses. Mas o modelo ensinado e praticado por Cristo é totalmente diferente. É por isso, irmãos, que a igreja ela nunca vai se sentir confortável nesse mundo. É por isso que os discípulos de Jesus, sempre estão remando contra a maré. Enquanto o mundo mente, nós precisamos sempre falar a verdade. E por aí vai. Mas a marca do modelo ensinado por Cristo é o serviço humilde. Olha lá os versos 43 e 44. Não será assim entre vocês. Olha lá. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Eu fico bem imaginando, olhando essa narrativa e tento mergulhar nela. Fico imaginando a cara, semblante de Tiago e João e dos outros 10, que ficaram indignados. 44, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Que lição, hein? Que balde de água quente, hein? Não é nem frio. Balde de água quente, hein? Numa perspectiva errada, desbalanceada, hein? E aí, antes de fazer a transição para a conclusão, eu me lembrei de outro texto fantástico nas Escrituras, irmãos, que mostra o serviço humilde que Cristo prestou aos discípulos
e que ele ensinou eles a fazer o mesmo. Evangelho de João, capítulo 13. Abra esse texto comigo, João 13. Vocês conhecem esse texto, momentos antes da sua condenação, momentos antes da sua morte. Jesus está reunido com os discípulos. O que ele faz? Pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse serviço, naquele contexto cultural, era serviço apenas de escravo. Olha só. E esse escravo, de preferência, não era judeu, era um escravo estrangeiro, que era recrutado nas casas onde as pessoas tinham mais posse. E esses escravos ficavam à porta esperando os visitantes chegarem, depois de andarem longos quilômetros em estradas de terra, muitas vezes, com certeza, com sandálias de couro nos pés. Imagina como chegavam os pés deles nas casas. E antes de entrar para fazer a refeição, esse escravo recepcionava essas pessoas e lavava os pés delas. E nesse texto, quem que aparece lavando os pés dos discípulos? O Senhor Jesus. Sabe, irmãos, que eu fico pensando que ao lavar os pés dos discípulos, Jesus estava se ensinando que servir com humildade é a marca do discípulo. E aí, olha só o verso 12, eu não vou entrar todo o texto. Olha o verso 12, quando Jesus termina de lavar os pés deles, ele faz uma pergunta. Olha o verso 12, vocês entenderam o que lhes fiz? Tiago e João estavam no meio do grupo. Estava lá, eu fico pensando. Pensando se eles ainda queriam sentar um à direita e outro na esquerda. Por que essa pergunta é importante? É uma pergunta simples, não é? Vocês entenderam o que eu fiz? Pergunta simples, básica. E é aquele tipo de pergunta que quem prestou bem atenção e estava ligado no que Jesus estava fazendo, pode ter sim entendido. Mas essa pergunta é importante, irmãos, pela sequência que viria no texto. Lembra, eu falei que ele seria entregue, condenado à morte, e que Jesus estava caminhando para a cruz. Essa pergunta é importante exatamente por isso, porque se não entendemos esse ensino, eles também não entenderiam a realidade da cruz. De novo, qual é a realidade da cruz? Renúncia, obediência e morte. E foi exatamente esse caminho difícil que Jesus percorreu. Ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, esse texto eu vou ler com vocês. O exemplo supremo de auto-esvaziamento e humildade de Cristo deve ser a principal motivação da igreja no cumprimento da missão. Nós não fomos chamados, irmãos, para concorrer uns com os outros. As igrejas grandes concorreram, engoliam as igrejas menores. Não é isso, irmãos. Preste atenção, nós fomos chamados para desenvolver o serviço humilde juntos, em cooperação uns com os outros. E o texto que deixa isso, abre comigo, fique de pé no seu lugar, vamos ler esse texto juntos. Filipenses capítulo 2, olha que texto
Esse texto, irmãos, é um dos mais extraordinários e fantásticos das Escrituras. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja ali em Filipos, uma comunidade que ele havia fundado durante a sua segunda viagem missionária. Aliás, essa comunidade é muito interessante porque foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa, na Macedônia, durante a sua viagem missionária. E olha só como que ele começa o capítulo 2. Presta atenção nas palavras, no teor. Paulo, irmãos, ele coloca nessa carta o seu coração. Olha como que ele começa o capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Olha só, preste atenção. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Lembra? Filipenses é uma carta prisional. Paulo está preso, não sabemos com certeza se é Roma, se é Éfeso, se é Cesareia, a gente não sabe, não importa, mas ele está preso. Olha o sentimento, olha a expressão, olha a alma que Paulo coloca na carta, irmãos. Nada, olha o versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Olha a humildade como marca do discipulado de novo, ó. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas, ó, o autoesvaziamento de Cristo aqui, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pode sentar, por gentileza. Quando eu passo por esse texto fantástico, irmãos, algumas coisas pulsam no meu coração, algumas coisas saltam ao meu coração. E uma delas é o quanto das atitudes de Cristo nós encontramos na igreja. O quanto, ou quais, melhor dizendo, pontuando, as atitudes que eu vejo em Cristo, eu também encontro na minha vida. Humildade, obediência, serviço, e serviço humilde, não por vaidade ou egoísmo ou vanglória própria. O quanto disso é realidade no meio da igreja, irmãos. E eu quero concluir dizendo que a igreja, fazendo ainda algumas afirmações que eu acredito ser importantes. Primeira, é que a igreja existe para dar sequência na missão de Cristo nesse mundo. Amém? Por isso que nós existimos, irmãos. Missão, me lembrei, tinha falado disso anteriormente, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa lembrança boa. E ao mesmo tempo importante e provocativa. Missão não é tudo que a igreja faz, missão é o que o Senhor Jesus nos ordena fazer. Missão é proclamação e ação, elas sempre caminham juntas, são irmãs gêmeas. Proclamação e ação sempre caminham juntas, irmãos. Marcos 16, 15, Mateus 28, 18 ao 20, vou passar alguns textos por causa do tempo. A missão dos 12,
ou que os 12 receberam, continua sendo referencial para a igreja hoje. Nós não fomos chamados, irmãos, para inventar moda. Nós não fomos chamados para inventar atividades que nos enclausulam aqui dentro, que nos faz ser uma igreja ativista. E quando nós olhamos para as nossas atividades, nós vemos, por exemplo, que elas não mantêm ligação com a missão de Jesus. Pastor, dá uma base bíblica, abre lá Mateus capítulo 10, olha esse texto. É a narrativa onde o Senhor Jesus chama os 12 e envia eles. E se tem uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos é sermos enviados. Ninguém faz missão sem ser enviado. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 8. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Nós já recebemos, nós não temos autoridade nenhuma, irmãos, para exercer a missão de Deus nesse mundo. Pastor, quem é a fonte? De onde vem a autoridade? Vem de Cristo para nós. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Olha só. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Olha só. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui está de maneira resumida e concisa a essência da missão, irmãos. A tarefa que Jesus delegou os discípulos a cumprirem no mundo. E eu quero fechar dizendo que a igreja, as ações da igreja, precisam ser um reflexo das ações de Cristo. O ministério público de Jesus foi marcado por palavras e ações, ensino e prática. Mateus 4, 23 ao 25. Eu não vou entrar nesse texto. E as ações de Jesus, eu vou fechar com isso, foram marcadas por compaixão e amor diante do sofrimento das pessoas. E eu poderia citar aqui o evangelho quase inteiro, que selecionam, que mostram essas ações. Por exemplo, quando Jesus alimenta uma multidão de 10.000 pessoas, Marcos capítulo 6, verso 30 em diante. Ações que mostram Jesus movido por compaixão e amor, irmãos. Marcos 9, 14 em diante, quando Jesus liberta os cativos. E aí eu fecho com algumas questões. A igreja tem prestado atenção nos desafios da missão à sua volta? O serviço humilde é uma marca do discipulado nessa comunidade? Feche os seus olhos por um instante.
As pessoas que vão acompanhar a mensagem, reflita, pense, aplique todos esses princípios da palavra de Deus na sua vida e faça uma avaliação da sua conduta como discípulo de Jesus. E não se esqueça, a igreja é chamada e existe para dar sequência na missão de Cristo nesse mundo. Que Deus te abençoe.